Olá, tudo bem? A paz. Eu sou o pastor Douglas, sou da nossa nação Movimente, nossa rede de células. O tema que hoje me trouxe para mim passar para você, falar ao seu coração, é sobre o temor do Senhor. O texto base, Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas confundem temor como algo de peso da parte de Deus, algo de forçar a pessoa a servir ao Senhor, seguir ao Senhor, mas na verdade, quando nós temos o temor do Senhor, nós somos uma pessoa que reconhecemos e temos a reverência daquele que nos criou, daquele que nos formou e daquele que nos dá vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. E existem alguns pontos principais que nós precisamos entender sobre o temor do Senhor. Primeiro, que eu falo sempre com os jovens, com as pessoas que andam ao nosso redor, meu e da minha esposa, que servir a Deus nunca vai ser um peso, nunca vai ser uma obrigação, mas servir a Deus tem que ser algo que venha a ser gerado de dentro para fora, um amor que é implantado dentro do nosso coração e saber que nós servimos a um Deus e nós pertencemos a um Senhor. Esse é aquele que nos criou, aquele que nos dá vida todos os dias, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. E quando nós temos esse temor do Senhor, a nossa vida ela tem que ser uma vida diferente. O nosso falar tem que ser diferente, as nossas práticas têm que ser diferentes. E como é difícil hoje a gente viver esse temor do Senhor no trânsito, viver esse temor do Senhor dentro da nossa família, viver esse temor do Senhor dentro da nossa igreja, das igrejas, que nada mais é do que um hospital, com pessoas diferentes, com mentalidades diferentes. E viver o temor do Senhor é viver uma vida onde que o nosso caráter tem que falar em primeiro lugar. Uma vez eu li um livro que falava quem é você quando ninguém está te vendo. Quem é você dentro da sua casa, quem é você no seu trabalho, quem é você no ambiente de trabalho, quem é você no trânsito, no jogando futebol, no dia a dia. Quem somos nós? E quando nós temos o temor do Senhor, nós reconhecemos que nós pertencemos àquele que nos dá esse caráter que não é o mundo que vai implantar, não são a sociedade que vai implantar, mas esse caráter vem do Senhor e nós temos que viver essa vida temendo ao Senhor. E o segundo ponto que nós podemos entender sobre o temor do Senhor, que as nossas decisões têm que ser as decisões do Senhor. Aquilo que nós vamos fazer no nosso caminhar, no nosso dia a dia, tem que partir da parte do Senhor. Nem sempre uma decisão que você toma, seja ela fácil, vai ser a decisão correta. Muitas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia vai nos fazer nós refletirmos e vai fazer nós vivermos realmente o temor do Senhor. E esse temor ele tem que ser baseado em cima do livre-arbítrio. Deus ele nos deixou esse livre-arbítrio para que eu e você vivemos ele da melhor forma possível. E o livre-arbítrio nos faz nós dizermos não muitas vezes às nossas vontades, os nossos pensamentos, e entender que aquele que nos criou e aquele que nos dá vida todos os dias, nós temos que fazer com que a nossa vida possa honrar a Ele, viver para Ele, ter o nosso coração sempre voltado para fazer com que as nossas decisões sejam as decisões corretas. Em Provérbios 16, ainda no versículo 3, fez: confia ao Senhor as tuas obras. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje: quais são as obras que você tem deixado na sociedade? Qual é o legado que você tem deixado? O que você tem aberto quando você abre a sua boca? O que você tem profetizado sobre a vida do seu irmão? Tiago, capítulo 3, diz que a nossa boca se procede bênção e maldição. A sua boca tem sido usado, a minha boca tem sido usada para abençoar pessoas ou para amaldiçoar a vida de pessoas. O nosso coração tem sido gerado para abençoar a vida do nosso irmão, para ser o socorro na vida do nosso irmão, ou muitas vezes a nossa vida ela tem sido governada pelos prazeres deste mundo. Existe uma historinha muito legal, que eu sempre falo ela, que quando nós carregamos um balde de água, de 20 litros, 30 litros, muitas vezes nós sentimos o peso dessa água, 10, 15, 20 quilos. Mas quando nós mergulhamos dentro de uma piscina com milhares e milhares de litros de água, a gente já não sente mais o peso dessa água. Assim é o pecado. Assim, quando nós perdemos o temor do Senhor, nós estamos mergulhados no pecado e nós não conseguimos mais sentir o peso do pecado, o peso do temor do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso eu queria deixar para você hoje, meu amigo, meu irmão, a pessoa que está me ouvindo, que você viva o temor do Senhor, mas não viva ele de qualquer jeito. Viva para honrar o Senhor com a sua vida, com as suas práticas, com as suas atitudes e, acima de tudo,
O temor do Senhor nunca vai ser um peso você viver ele, mas sim um privilégio. Nós somos privilegiados de termos o Senhor dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu queria que você pudesse, neste momento, fechar os seus olhos e refletir sobre essa palavra. E a oração que eu faço para que você tenha o temor do Senhor, que a sua vida seja guiada por Ele, que os seus pensamentos sejam guiados por Ele. E tudo que você for fazer, coloque o Senhor como prioridade na sua vida, para que aí você vai ter uma família restaurada, um trabalho restaurado, e a sua caminhada vai ser uma caminhada totalmente diferente na presença do Senhor. Nunca perca o temor do Senhor. Se um dia você perdeu o temor do Senhor, você perdeu tudo na sua vida. Que Deus te abençoe.